Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 24 de julho de 2023. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós vamos solicitar da nossa querida Carla para fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amado Jesus, graças te damos por nova oportunidade de encontro, de estudo, de trabalho. Te pedimos ainda para preparar nosso coração, a nossa mente, para esse estudo que parece tão denso, tão pesado, mas que na verdade nos prepara e nos mostra tantas realidades do mundo espiritual e o caminho do que fazer para não chegar até lá. Te agradecemos essa oportunidade que agora tu nos dás de desde já aprender esse caminho. Ajuda-nos também a termos compaixão dos irmãos que cometeram suicídio e deles nos lembrarmos na hora das nossas orações e pedir um pouco de paz a eles. Ajuda-nos a compreender, fica conosco, que assim seja. No nosso último estudo, nós vimos o Camilo dizer que o suicídio é uma teia que envolve a sua vítima e ele fica rememorando e não consegue sair dessa autossugestão. E ele compara isso como se estivesse à frente num tribunal dos infernos. E aí que ele já descreveu o local, né, que é um local sempre escuro, lamacento, com cavernas, né? Cavernas numeradas, onde eles tentavam fugir, mas retrocediam, às vezes se perdiam, e aí ele está nessa ciranda que não se acaba nunca, né? Que parece uma coisa eterna. E ele fala que lá tinha homens, né? Espíritos que foram homens e mulheres em promiscuidade, e espíritos também que atacavam, né? E vilipendiavam as mocinhas que cometeram suicídios por perdas de amor. Estamos nessa parte, tia, que ele está falando das mocinhas que se arrojaram nas trevas em detrimento do lar paterno. Então vamos lá, que Jesus nos guie. Em verdade, tais entidades não passavam de espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. Esses espíritos que obrigavam e escravizavam os outros espíritos que cometeram suicídio, mas que entendiam mais a sua situação e se colocavam, como tinham mais tempo lá, quando chegavam os novatos, eles acabavam abusando dos novatos, entendeu? Que estavam no estado de perturbação maior. Espíritos que também foram homens, mas que viveram no crime. 2 pontos. Quem eram os criminosos? Sensuais, sedutores, alcoólatras, devassos, intrigantes, hipócritas, perjuros, ou seja, falso testemunho, traidores, sedutores, assassinos perversos, caluniadores, sátiros, luxuriosos. Então é interessante quando ele coloca isso aqui, crime. Aí você para assim para pensar, quando você fala em crime, você sempre pensa em assassinato, né? E aqui você vê que ele foi estendendo bastante, mostrando os crimes. E aí quando você para pensar, diz, meu Deus, quer dizer que uma pessoa sensual, isso é um crime? Por quê? Quando eu desperto, eu atiço a sensualidade dentro de mim, qual é o meu propósito? Entendeste? Então imagina o que é você se vestir
para provocar no outro. E às vezes esse outro é uma pessoa casada. Às vezes esse outro é uma pessoa comprometida com algo. E você, usando a sensualidade para despertar isso no outro, é um crime. Porque o outro vai abandonar os seus compromissos. Você imagina, vamos pegar um sacerdote. A gente sabe que aqui na Terra, dentro do catolicismo, o padre, ele tem o seu compromisso com a religião que ele escolheu, com a condição que ele escolheu. E você, como uma seguidora ali do catolicismo, você segue aquele padre, você disse, ele é padre, mas ele não está morto não, pera lá que eu vou já despertar. E a pessoa se verte usa as palavras o tom da voz, a forma de olhar, tudo isso envolve a sensualidade. E você é capaz sim de tirar a pessoa daquilo que ele se propunha a fazer. E ele caiu. Então ele vai responder? Vai, mas você também, utilizando a sensualidade. Logo, isso é um crime. Então eu acredito que quando a gente está se arrumando em casa, a gente deve se perguntar: qual é o meu propósito quando eu me visto com essa roupa? Que é para nós podermos fazermos uma autoavaliação e um autoconhecimento para verificar se o que está dentro de nós ainda é o criminoso ou a criminosa sensual. Porque o propósito da roupa é proteger o corpo, é essa a função. Mas a gente pode fazer disso uma arma. E uma arma, quem usa é um criminoso. Alcoólatra, sim, o alcoolismo é também um crime, porque ele está se matando. E o mais absurdo é você ver alguém da área da saúde utilizando o álcool, o cigarro ou qualquer dependência química. Você sabe que aquilo vai fazer mal e você toma, você usa. É um suicídio, logo um crime. E o álcool, ele faz coisas que sóbrio não faria. Sim, quando a pessoa está alcoolizada, desaramita, a criatura faz coisa que sóbrio talvez não viesse a fazer. Devassos, a devassidão, é um crime. Sem absolutamente nenhum pudor, nenhum respeito, nenhuma regra. As pessoas aqui que estão na Terra, principalmente esse grupo que chegou a partir de 2000, o ano 2000, pessoas dizem, o ano 2000 vai acabar? Não, o ano 2000 acabou, foi os umbrais, os infernos, os vales. Por quê? Porque veio todo mundo para cá. Então, a grande parte dos que nasceram em 1990, 2000, nós também de 70, mas hoje num número muito maior, são de espíritos devassos. Ou seja, faz tudo que dá na cabeça. Eu digo, nós não nascemos para fazer tudo o que dá na cabeça. Nós nascemos para disciplinar o que dá na cabeça. A gente costuma dizer, eu sou dona do corpo. Você não é dono do seu corpo. Seu corpo é um empréstimo. E você terá que prestar conta. Porque não foi você que construiu esse corpo. Não foi você que construiu esse sistema digestório, esse sistema circular, o cardiovascular. Não foi nada. Você só chegou nesse corpo. Alguém te deu ele pronto. E a pergunta que não quer calar, é teu? Não, não é. Sabe por que não é? Porque na hora que Deus quiser, ele te tira dele. Logo, não é. Por isso que diz, é muita misericórdia de Deus, porque nós somos criatura que agredimos com as nossas atitudes, com as nossas palavras, Deus. E ele é um ato de misericórdia tamanho que ele vai deixando, o filho vai deixando. Às vezes vai até numa idade bem avançada. E o filho é bom aprontar. Mas depois ele não vai poder olhar para o papai e dizer, mas eu tive tão pouco tempo. Não, filho. Você está milênios repetindo os mesmos erros. Então, por isso que a gente tem que ver como crime. Devassos, intrigantes, hipócritas. Aquele que jura falso. Traidores, sedutor. Olha aí o sedutor de novo aí.
traidor. Então, quando falo em traição, eu penso muito na relação conjugal. Eu penso muito na relação de filhos para com os pais, porque é uma traição, você está traindo aquele ser. Então, quando a gente fala em traição, a gente começa a pensar de uma forma muito mais ampla. Enfim, essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena. Infelicita a sociedade terrena. Imagina um caluniador. Você fez isso. E é uma calúnia. E você pode acabar com a encarnação de uma pessoa. Logo, isso é um crime. Essa falange maléfica que infelicita a sociedade terrena, que muitas vezes tem funerais pomposos e exéquias, né, que são esses, é funeral também, solenes, mas que na existência espiritual se resume, olha a palavra dura, na corja repugnante que mencionamos. Qual foi a corja repugnante? Hipócritas, sensuais, intrigantes, alcoólatras, perversos, caluniadores. E é verdade, você vê a pessoa, o governador desencarnou. Ah, meu Deus, é um velório espetacular, aquele monte de gente falso ali. E a pessoa teve uma conduta imoral. Então, para a terra, bastante pompa. Para o mundo espiritual, um miserável chegando. O sócio do Alfredo, que não respeitou. A Mita está lembrando o livro Os Mensageiros, né? O Alfredo, né? O sócio do Alfredo, Paulo, uma pessoa importante, mas que no mundo espiritual era um dementado, um louco. E é isso que a gente tem que entender, né? Às vezes a pessoa tem um funeral tão simplesinho, aquele caixão que foi dado pela prefeitura. Horrível, né? Mas aí a pessoa chega no mundo espiritual e é recebido com as verdadeiras pompas. Então aí eu me pergunto, qual é a pompa que eu quero? A que vai ficar na terra ou a que vai se eternizar no mundo espiritual? Entende? Mas a gente fica atrás constantemente das pompas terrestres. Se nós pararmos para fazer uma autoavaliação, o meu dia a dia eu corro atrás das pompas terrestres. Eu adoro um certificado, eu adoro um título, eu adoro uma homenagem, eu adoro ser mencionado. Isso são coisas da terra. As pompas da terra. Mas não estou absolutamente preocupado com nada relacionado a homenagens espirituais. E a gente lembra do Dr. Bezerra de Menezes. Ele não tinha dinheiro para fazer o funeral dele, a família não tinha. A federação se reuniu e fez o funeral do Dr. Bezerra, bem simples. Mas ele foi recebido no mundo espiritual por Celina, que é nada mais, nada menos, vou dizer assim de uma forma brasileira, o braço direito da Mãe Maria. Entende? Então nós quando estamos aqui na Terra, nós valorizamos muito as coisas que apodrecem, em detrimento das coisas eternas. Até que reencarnações expiatórias, miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Impulsioná-la. E quando ele fala nessas reencarnações, ele usa miseráveis e rastejantes. Já é aquela situação em que a gente não tem mais livre-arbítrio. Essa parte doutrinária que é do Leon Denis, como é diferente, né? Bem profunda. Camila, ele traz a história. O Leon Denis, ele faz os comentários das lapadas. É verdade, muito bem lembrado. Miseráveis e rastejantes, venham impulsioná-la a novas tentativas de progresso. Então, como nós estávamos falando, esse tipo de reencarnação já é quando não tem mais livre-arbítrio. Você não tem mais escolha. Muitos de nós ainda estamos aqui na condição de escolher. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu vou fazer isso ou eu vou fazer aquilo. A gente ainda está nessa condição de escolher o que a gente quer da vida.
Mas vai vir uma reencarnação, caso seja necessário, que a gente não tem escolha. Você não tem como sair disso. Ou preso a uma cama, se submetendo a ser cuidado, você não poder levantar para pegar um copo com água. Nem para ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. Nem para se alimentar. Aquela reencarnação que você já nasce na cama e passa ali 25, 30 anos preso numa cama. Normalmente desencarna mais cedo. Ou sem poder pensar. Quando a vida te tira a faculdade de pensar, é que você não tem mais como pensar. Construir uma linha de pensamento. Isso é retirada do seu livre-arbítrio total. Que nós possamos ter consciência disso, sabe? Eu acho assim que é tão divino a gente receber essas informações encarnados e acordados, porque todos nós estamos aqui acordados. Não é uma lição que a gente está tendo no mundo espiritual e que a gente vai voltar e ter lembranças. Não, a gente está ouvindo aqui no colorido. O chamado, né? A tão deploráveis sequências sucediam-se outras não menos dramáticas e rescaldantes, de escaldar mesmo. Atos incorretos por nós praticados durante a encarnação, nossos erros, nossas quedas pecaminosas, nossos crimes mesmo, corporificavam-se à frente de nossas consciências como outras visões acusadoras intransigentes na condenação perene, eterna, a que nos submetiam. Aonde estava o inferno? Dentro ou fora? Eles projetavam todas as lembranças deles. É por isso que a gente fala que o céu e o inferno está dentro. Isso é muito claro quando a pessoa ela entra numa crise psíquica, emocional, de culpa muito grande, às vezes encarnado, ela pode estar deitado em um quarto espetacular, com lençóis de 3.000 fios, linhas aí que tu possas imaginar, e a pessoa não consegue sentir o prazer de ali estar. Ela não consegue identificar a beleza do quarto que ela está inserido. Por quê? Porque o mundo dela é o inferno e ela consegue ver o inferno em qualquer lugar. Ela não consegue identificar a beleza. É isso que a gente tem que entender, que inferno é uma condição íntima. Ah, tia, se eu sei que é uma condição íntima, então eu vou pensar só em coisas boas. Não é assim. É impossível haver essa mudança se você não realizou ela aqui. Então a mudança não é uma questão de pensamento, o pensamento já é assim. Esse nutrir de pensamento já foi o resultado do que tu vivestes. Então eu preciso viver para poder mudar. E tia, eu estou ouvindo tudo isso agora, com 40, 50, 60 anos. E tudo que eu fiz. Então você para pensar, o que eu posso fazer para corrigir o passado? Tem como eu voltar lá? Não tem. É impossível mexer no passado. E eu tendo a consciência que o meu passado me condena, o que o bom senso me diz? Trabalhe redobrado. Para que as lembranças boas possam suprir as lembranças desagradáveis. Cobrir a multidão de pecados. Então esse é o nosso movimento que a gente tem sempre que fazer, sabe? Esse movimento de renovação e de fazer o bem, renovação e fazer o bem, renovação, fazer o bem, renovação, fazer o bem. Porque a gente só vai despertar Jesus em nós, não é apenas estudando. O estudo, ele nos dá um norte, mas o despertar o Cristo em nós é através da vivência. Quando a gente lê o livro Os Mensageiros, tem uma parte lá que ele vê vários espíritos que aparentemente estavam dormindo. Mas quando André Luiz foi se aproximando de cada um, entrando no psiquismo, cada um estava vivendo um inferno. Continua ele. As vítimas do nosso egoísmo reapareciam agora, presta bem atenção aqui,
em reminiscências vergonhosas e contumazes, indo e vindo ao nosso lado em atropelos pertinazes, teimosos, constante, infundindo em nossa já tão combalida organização espiritual o mais angustioso desequilíbrio nervoso forjado pelo remorso. Então, eles viam as vítimas. Aí eu paro para pensar. Os espíritos das vítimas estavam ali no vale ou era tudo uma recordação o quê? Mental. Psíquica. Mental. Eles viam ali na frente dele as suas vítimas. É o que a gente estuda na obra Os Mensageiros. Que ali eles estavam sozinhos e cada um vivendo o seu inferno. Não tinha absolutamente ninguém ali. O próprio Paulo vivendo o seu inferno, mas o Alfredo já tinham perdoado, a Ismália já tinha perdoado, mas ele se via ainda ali prisionado aos personagens que ele maltratou. Por isso que a gente diz que a gente aprende em Espiritismo que a lei de Deus está gravada na consciência e que o pior juiz é a nossa consciência. Porque, meus irmãos, eu posso dissimular para o mundo. Para qualquer pessoa eu posso dissimular. Não, eu estou ótima. Não, eu fiz o que eu tinha de fazer. Eu estou com a minha consciência em paz. Eu posso fazer isso? Mas comigo eu posso? Porque nós nos conhecemos. Nós sabemos quem somos, o que está por detrás de tudo. Então, logo, por isso nós falamos, esse juiz, ele é um juiz severo. Por quê? Porque como a lei está gravada na consciência, ele sabe a regra. A consciência sabe a regra. E ela nos diz, nós é que desobedecemos. Sobrepondo-se, no entanto, a tão lamentável acervo de iniquidades, acima de tanta vergonha e tão rudes humilhações existia, vigilante e compassiva, a paternal misericórdia do Deus Altíssimo, do Pai justo e bom, que, abre aspas, não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. Citando aqui, eu anotei aqui Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Ele não quer a morte do pecador, mas que ele vive e se arrependa. O que nós temos que diferenciar? A atitude, que é o pecado, do ser humano, que é o pecador. Então Jesus não quer destruir o pecador, ele quer que acabe o pecado. Então é como se fosse assim, a Carla tem uma atitude que eu não concordo, mas eu respeito o ser humano que ela é. São coisas diferentes. Então eu não concordo com a tua atitude, mas eu respeito o ser humano que você é. Então o ser humano é o pecador. Então quando Jesus encontra a Madalena, ela era uma pecadora? Ela era uma pecadora e ela sabia disso. Ela sabia que o que ela fazia era errado. Mas Jesus não a condenou, o ser humano. A convidou à renovação. E ela, a partir do encontro com Jesus, ela deixou de ser prostituta. Ela não permaneceu se prostituindo. Então ele condenou o quê? A Madalena ou a prostituição? A prostituição. É isso que nós temos que entender. Saber separar a atitude, que é o pecado, do ser humano, o pecador. Por isso é que ele diz, não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. É a história do joio e do trigo.
O joio é igualzinho o trigo. A plantação, se você pegar, é a mesma. A diferença entre um e outro é se você for esfarelar, o trigo tem semente, o joio não, é só palha. Não tem semente de trigo nele. Ele não tem porque ele não é trigo, mas é idêntico àquela palhinha do trigo, o joio. Então, é necessário que cresçam junto para que você identifique dentro de ti o que é bom e o que é ruim. Porque se arrancar, vai arrancar tudo, vai arrancar a tua experiência, porque é você que tem que identificar isso. É você que tem que perceber isso. Por isso que Jesus diz, deixai crescer ambos juntos. Para que o ser humano possa identificar o que é joio e o que é trigo. Porque às vezes tem comportamentos nossos que é um joio, mas tu jura que é um trigo. Porque até parece que é bom, mas não é. Só uma coisa é boa e certa. São as lições de Jesus Cristo. Porque ele é o modelo e guia da humanidade. Qualquer coisa que discorde do Evangelho é joio. Vou repetir. Qualquer coisa que discorde do que Jesus ensinou é joio. Por isso é que ele é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido, porque ele continua oferecendo, tem oferecido à humanidade para servir de guia e modelo. Então, é sempre aquela pergunta, o que eu estou fazendo, desse jeitinho que eu estou fazendo, você consegue ver Jesus fazendo isso que você faz? É essa a nossa pergunta. Gente, isso aqui que eu estou fazendo, Jesus faria isso? Você consegue ver Jesus fazendo isso? Se você não tiver uma mente adoecida, você vai perceber que jamais Jesus faria isso. E aí você tenta copiá-lo. Agora, se você é um doente mental, quando eu falo doente mental, eu não estou falando do psiquiátrico, não. Estou falando do doente mental moral, que faz um estrago muito maior, porque o psiquiátrico ele já foi identificado, ele está sendo tratado. É o doente mental moral. É aquilo que Jung dizia, quem mais prejudica a sociedade não são as pessoas que estão dentro dos manicômios. Esse ele jamais vai identificar. E ele vai querer transformar o Cristo na imundície que ele idolatra. Continua ele. Nas peripécias, na aventura que o suicida entra a padecer depois do desbarato, da ruína, que prematuramente o levou ao túmulo, o vale sinistro apenas representa um estágio temporário, sendo ele para lá encaminhado por movimento de uma impulsão natural. Então, ou seja, cometeu o suicídio, ele sofre algum tempo em contato com o corpo, porque ele permanece em estado de loucura, e como ele colocou por uma impulsão natural, ele é conduzido ao vale, por movimento de sintonias, afinidade de propósito com o grupo de suicidas. Porque, meus irmãos, quando nós começamos a pensar em suicídio, automaticamente eu já me ligo a essa pleia de espíritos encarnados e desencarnados que idealizam o suicídio. Quando eu saio do corpo, eu já estou ligada neles. Eu vou apenas olhá-los agora. Mas era um grupo que eu estava vibrando uma vida inteira. A mesma coisa, se nós nos propormos a fazer o bem, a luta íntima, ao esforço, a seguir Jesus, eu me vinculo com o grupo que está em luta cristã. Logo, ao sair do corpo, eu vou encontrar esses irmãos que estavam labutando ali em contato e em busca da luz. Isso é lei inderrogável, chamado a lei da sintonia.
Ninguém muda a sintonia com um pensamento. Sintonia é resultado de atitude. Pensa nisso, porque a gente tem dificuldade de compreender. A gente acha que sintonia é só pensar. Sintonia são atitudes. Atitudes. A atitude me faz sintonizar com determinados grupos. E aí, novamente, uma pergunta. Com quem eu estou em sintonia? Tia, como é que eu posso saber? É só ver o que você anda fazendo. O que tu fazes, tu vai encontrar espíritos encarnados e desencarnados que fazem a mesma coisa. O nome disso é afinidade. Precisa fazer alguma equação? Tá vendo como é simples? É simples. Não precisa fazer uma equação. É só mente, espelho da vida em toda parte. É associação, mensagem, livro, pensamento e vida. Associação. Os meus sócios são aqueles que comungam do mesmo ideal. Sendo ele para lá encaminhado por movimento de uma impulsão, o quê? Natural. E quando falo em impulsão natural, eu estou falando de lei natural. Quando falamos de lei natural, a gente está falando de lei divina. Com o qual se afina, até que se desfaçam as pesadas cadeias que o atrelam ao corpo físico terreno. Destruído esse corpo antes da ocasião prevista pela lei natural. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revertiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza, a organização astral, ou seja, o termo na doutrina espírita é perispírito. Então, o que a gente diz assim? O que é o fluido vital? Nós aqui, nesse corpo físico, nós somos... É composto o nosso corpo físico de corpo material, esse organismo, essa matéria densa, que é retirado da matéria elementar primitiva, que é o fluido universal. Toda a matéria tem origem no fluido universal. Eu tenho, para movimentar esse corpo, ele precisa de uma bateria. E essa bateria nós vamos chamar de fluido vital, que vem de vitalidade, que também é tirada, é uma transformação do fluido universal. Então esse fluido vital, tudo que tem vida tem vitalidade. As plantas têm vida? Tem fluido vital nela. Os animais têm vida? Tem fluido vital neles. Os seres humanos têm vida orgânica? Tem fluido vital. Tia, o fluido vital é igual para todos? Não, é conforme a espécie. O fluido vital de uma planta tem uma característica, o fluido vital de um animal tem outra característica, o fluido vital de um ser humano tem outra característica, mas todos têm a mesma origem, que é o fluido universal. Então, o corpo físico, orgânico, ele precisa do fluido vital, é o que dá a vida orgânica. O ser inteligente é o espírito, essa é a vida mental. O espírito é o ser mental, é o ser inteligente. Ele não tem como atuar na matéria, ele precisa de um intermediário, que é quem? O perispírito. É esse intermediário. Então eu posso ser um espírito, eu tenho meu corpo perispiritual, mas eu tenho um organismo que agora não tem mais vitalidade. Eu posso atuar nele? Não posso. Não posso. Então aqui no caso, o suicida,
ele tem vitalidade no organismo, que está também no corpo perispiritual, que é um organismo, e ele simplesmente rompeu os laços que o ligavam. Mas ele ainda está com a bateria cheia de vitalidade. Então o que ele diz? Esse período que eles ficam ali no vale, até a vitalidade esgotar. Por quê? Os espíritos maliciosos, perversos, que têm o conhecimento, eles buscam o corpo físico, o cadáver, que ainda existe fluido vital. E eles sugam a vitalidade daquele corpo para eles terem uma sensação de estarem vivos. Quando eles não conseguem, eles vão aos matadouros e sugam a vitalidade do sangue do animal. Às vezes eles vão a hospitais, eu já vi essa cena no hospital. Foi um quadro específico, para a gente ter ideia do que acontece. Então eles buscam isso. Tia, é por isso que quando a gente vai estudar Chico, quando ele foi operar no hospital, 2 espíritos de plantão no apartamento, na enfermaria de Chico Xavier, para não entrarem espíritos perversos. Nós estamos na Terra. A Terra é um planeta de provas e expiações. Dentro da Terra, o que domina ainda é o mal. Por isso é que nós temos que fazer o bem, para nós termos amigos do bem. Então lá o Chico, ele diz 2 espíritos fora ali de plantão, para que ele não fosse atacado por esses espíritos. Porque eles sabem que precisam dessa vitalidade para ter a sensação de estar vivo, eles procuram os lugares específicos. Aí você diz, tia, no hospital não tem proteção? Claro que não. Os médicos, muitos atendem drogados. Médicos e médicas, às vezes enfermeiro, técnico ali na madrugada, fazem tudo que você possa imaginar. Então, a gente tem que entender que quando você fala de conduta moral, não tem nada a ver com certificado. E o que protege um ser humano é a sua conduta moral, não é o certificado, não. Porque você vê uma pessoa cheia de pompa, cheia de certificado, você está achando o quê? O fato da pessoa estar sentado atrás de uma mesa, com o certificado pendurado aqui atrás, isso não quer dizer que ela está bem assessorada. Mas tia, Deus deixa, ele dá o livre-arbítrio para encarnado e desencarnado. Ficou claro isso? Então eu tenho, quem é o ser pensante? É o espírito. O espírito tem como atuar direto na matéria? Não, ele precisa do intermediário. Quem é o intermediário? É o perispírito. O espírito, acompanhado do seu perispírito, ele pode atuar no corpo sem vitalidade? Mas ele pode estar ligado ao corpo? Pode. Ele permanece ligado, mas ele não consegue mais atuar. Entendeu? É como se fosse assim, eu vou pensar na parte hidráulica. Ainda tem água, mas bem aqui foi rompido, não tem como haver uma continuidade. Esse rompimento, mas ainda tem água. Entende? É isso, é a vitalidade. Então entendemos espírito, perispírito, matéria, fluido vital. Fluido vital é a bateria que dá vida orgânica. Não é vida intelectual, é vida orgânica. A organização astral, ou seja, o perispírito, as quais nele se aglomeram em reservas, o fluido vital, suficientes para o compromisso da existência completa. Aí você diz, tia, a gente destrói o fluido vital, a gente só no suicídio? Não, meus amigos. Eu posso vir com uma programação para viver 80 anos, mas eu fumei, bebi, abusei de tudo, eu acabo com a vitalidade com 50 anos. Que se arrefeçam, ou seja, esfriam, desanimam, enfim, as mesmas afinidades, labor, trabalho,
que na individualidade de um suicida será acompanhado das mais aflitivas dificuldades, de morosidade impressionante, para só então obter possibilidade vibratória que lhe faculte alívio e progresso. E aí tem uma nota aqui, a nota 4, eu vou pedir para a Aramita ler para a gente. Nota da médium. As impressões e sensações penosas oriundas do corpo carnal que acompanham o espírito ainda materializado chamaremos repercussões magnéticas, em virtude do magnetismo animal existente em todos os seres vivos e suas afinidades com o perispírito. Trata-se de fenômeno idêntico ao que se faz a um homem que teve o braço ou uma perna amputados sentir coceiras na palma da mão que já não existe com ele ou na sola do pé igualmente inexistente. Conhecemos em certo hospital um pobre operário que teve ambas as pernas amputadas senti-las tão vivamente consigo, assim como os pés, que, esquecido de que já não os possuía, procurou levantar-se, levando, porém, estrondosa queda e ferindo-se. Tais fenômenos são fáceis de observar. O que ele chama de magnetismo animal é o fluido vital, essa vitalidade. Vocês entenderam bem quando fala de fluido vital? Entendeu na condição de bateria, daquilo que está animando o corpo? E como ela diz, o que a gente tem que entender é que o processo da reencarnação é um processo muito lento. É mais fácil desencarnar do que encarnar. A encarnação é um processo programado e lento, que ela começa na concepção e completa com 7 anos de idade nascido. Olha o tempo. E ali nós temos o corpo perispiritual, ele vai se ligando célula a célula, são bilhões e bilhões de células no nosso organismo. Então é algo muito complexo. E a gente não tem direito sobre a vida, a gente não tem direito sobre o corpo físico. O corpo físico é empréstimo de Deus, eu tenho que devolver. E eu tenho que prestar conta com o que eu fiz. Até porque o meu corpo, não sou só eu que habito aqui dentro. Sou eu e bilhões de princípios espirituais. Quando eu me mato, que eu mato esse organismo, eu mato a minha possibilidade de crescimento e de todos os princípios espirituais que habitam aqui, desde um átomo. Por isso é que o Emmanuel vai nos ensinar que o nosso corpo é um templo de Deus. Então eu não posso pensar apenas um ser habitando aqui dentro. O que a gente aprende no livro dos Espíritos? Do átomo ao arcanjo. O meu corpo é composto de átomos. E temos os átomos e nós temos as bactérias. As bactérias já têm um princípio inteligente. Os vírus têm princípio inteligente. Todos os micro-organismos que habitam no meu corpo têm princípios inteligentes. E nesse templo de criação, eu simplesmente tiro a oportunidade de evolução minha e de todos esses princípios. Entende a gravidade de tudo? Vocês já tinham parado para pensar? É por isso que diz, nós somos o Senhor do corpo. Porque quando a gente diz que existe um princípio inteligente no átomo, a gente não para pensar que o nosso corpo é composto de átomos. E existe um vínculo que foi rompido, mas que estão ligados. Entendeu? Então, por isso, não é uma punição divina, é uma lei. E Deus não constrói lei para destruir. Ah, não, eu vou abrir uma exceção para esse daqui. Não existe. É uma consequência que a pessoa vai ter que sofrer. De outro modo, tal seja a feição do seu caráter, tais os deméritos e grau de responsabilidade gerais, tal será o agravo da situação,
tal a intensidade dos padecimentos a experimentar, pois, nestes casos, não serão apenas as consequências decepcionantes do suicídio que lhe afligirão a alma, mas também o reverso dos atos pecaminosos anteriormente cometidos. Então, além do suicídio, ele ainda terá que responder pelo... Por exemplo, no livro Revista Espírita, lembra daquele noivo que a noiva decidiu, ele terminou, depois ele quis reatar o noivado, ela disse que não queria. E, na verdade, ela já não estava mais querendo. Lembra que ele almoçava todos os dias na casa dela, né? E ele tentou reatar e ela disse não. Sabe o que ele fez? Vocês lembram? O que ele fez, Carlinha? Conta pra gente. Se matou na porta dela. Foi até a porta dela, bateu na porta, né? Eu acho que foi um punhal, né? Foi um punhal. Então, o ato dele era o quê? Era destruir a moça. Fazer com que surgisse nela a culpa. Então, qual foi a intenção? Entende? Então, tudo isso, e isso vai ficar na cabeça dele. Isso vai ficar na cabeça dele. Doloroso, né? Mas é isso. É difícil viver. Viver é a coisa mais simples do mundo. Para quem não é egoísta. Foi bom, gente? Então vamos parar aí? Ela está perguntando assim, a pessoa tinha fluido vital, vitalidade para 80 anos. Ela cometeu suicídio com 20. Então, esses 60 anos ela vai ficar ali no vale aguardando? Aí a gente pega o texto, olha. Será preciso que se desagreguem dele as poderosas camadas dos fluidos vitais que lhe revertiam a organização física, adaptadas por afinidades especiais da grande mãe natureza, a organização astral, ou seja, o perispírito, aos quais nele, no perispírito, se aglomeram em reservas suficientes para o compromisso da existência completa. Então não existe assim, ela vai passar 60 anos porque ela tinha fluido vital para 60 anos. Não é assim. É até se esgotar. Então, quando a gente fala nisso, aí entra. Por que tu cometeu? Qual era a tua intenção? O perdão que tu dás a ti mesmo, o auto-perdão. Então entra uma série de pontos que poderão sim atenuar, mas não ficar 60 anos. Porque aquilo, Deus não quer que a morte do pecador, Ele quer que o pecador pare e reflita nas consequências disso. Então não vai ficar 60 anos, não vai ficar 60 anos, mas vai sofrer muito. É isso que a gente tem que ter, até essa vitalidade acabar, tá bom? Então vai depender, mas não é uma matemática. Cada caso é um caso. Eu gosto sempre de lembrar no livro Obreiros da Vida Eterna, a fala do mentor para o André. André, não existe uma desencarnação igual a outra. A mesma coisa te diz, não existe um suicídio igual ao outro. Pode ter 10 pessoas que deram um tiro na cabeça, mas cada um vive um inferno em particular. Uns mais e outros menos. Professor, canta pra gente. Vamos orar? Vamos ouvir a música que o professor vai trazer pra gente. Débora, faz nossa prece final, Débora. Vem orar aqui pra gente. Estás nos céus, na luz do sol, Pai de todos nós, santificado sejas em todo o universo
venha ao nosso coração, vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos enfim e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Senhor. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade da leitura, do aprendizado, pela oportunidade que tu nos dás, nos enviando corações amigos que muito nos calam a alma, trazendo obras para que nós, ainda pecadores, possamos conhecê-las e traçar novos caminhos. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu tens piedade de cada um, porque tu nos amas do jeito que nós somos, porque tu nunca largaste as nossas mãos. Nós te agradecemos, Senhor, pela luz do teu sol, pela água da tua chuva, pela natureza bela que corre na nossa Amazônia, por nós termos nascido aqui nesta terra bendita. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos reúne sempre em teu coração. Obrigado, querido Jesus, por tudo. Abençoa cada um que está aqui presente, que possa chegar em seu lar com segurança e que possamos nos reunir novamente na próxima segunda-feira para mais um estudo edificante desta obra tão maravilhosa.